estou com 110 anos e criei ali no canto, perto da Tapag. Nossa população aumentou, aumentará mais ainda, a ponto de eu entender que nós seremos a maior cidade da região. Tudo que eu queria, que os jovens não ficassem parados. Era muito importante aprender essas tradições, é uma coisa muito boa, muito bonita. Hoje, o pessoal só pensa mais no celular, na internet, e a gente sabe que traz muita coisa boa, mas traz muita coisa ruim também. Tudo que o jovem fizer está crescendo. E saber o que é um artesanato, não deixar a cultura morrer. Porque se não aprenderem, acaba a cultura. Muitas coisas melhoraram, mas muitas conquistas foram feitas até pelo movimento popular. A mensagem que eu deixo para todos os jovens é que eles procurem resgatar essa cultura, porque é uma coisa que anima muito. E fica aquela tradição da gente lembrar dos nossos antepassados, que eles tudo participavam. Recorda os tempos passados, nossos bisavós antigos, né? Recorda muito que naqueles tempos era muita coisa, tinha muita farra, tinha muita folia, tinha muita tradição. E hoje está acabando tudo, porque os novos de hoje não querem mais nem saber dessas coisas. Só se quer as coisas novas de hoje. O maior clube da região era o Clube 2 de Julho, do Dedé. O Levi, que era o prefeito na época, lançou o projeto de escolher o hino de Campo Alegre, a bandeira e a poesia. Aí eu vou escrever o hino de Campo Alegre. Digo, meu Deus, me inspire, me ajude, que eu sempre peço a inspiração de Deus e dos Santos. Naquela época, os políticos de remanso, eles não queriam que Campo Alegre se emancipasse. No Nordeste brasileiro, em pleno meio-sertão, interior da Bahia, houve uma migração, que se tornaria numa cidade, nasce ali uma nação. Foi nas margens de uma lagoa que algumas famílias chegaram, formando um vilarejo, logo ali habitaram, e por nome Fazenda Peixe, no entanto todos chamaram. Vindo de outros municípios, Casa Nova e Pilão Arcado, com outras famílias aqui existentes, formaram ali um povoado. Os povos Borges e Dias foram dos primeiros habitados. Joaquim Barrenço, eu conheci lá, Capitão Adelino, era os primeiros moradores que eu conheci lá. Adalcito, não sei o sobrenome dele, era o pai daquele Oswaldo, chamava Oswaldo Ferreira, é o pai do Valcinei. O Adalcito era vendia remédio, chamavam ele até doutor Alcito. Tereza, chamavam Teresona. Teresona era a mãe do, não sei se me falaram que ela criou o Chico, que chama o Chico da Tereza, até hoje é vivo. O finado Adelino Lopes de Almeida, tinha o finado Alcides, que era pai do seu Oswaldo José de Souza. Tinha também a finada Tereza, conhecida como Teresona, a finada Doroteia e também o senhor João Borges, que era pai da finada Maria Joana. Tinha também os avós maternos de Ademar, que era o finado Didolfo Dias da Silva e Dona Ana Dias da Silva. Então, Ana Luzia Dias da Silva, que era conhecida como Dona Ana, era como se fosse a matriarca naquela época. Esses eu conheci. Todos esses que eu falei agora são em memória. Depois, já na minha infância também, teve o Joaquim Antunes da Silva, com a Ornelina Antunes da Silva, sua esposa, em memória. A Quinô, eu sei que o nome chamava de Quinô, não sei o nome dela. Os Borges, Deveu Dias. A Luiz Antônio é o elo da família Dias. O Luiz Antônio é irmão de Lindolfo. O Lindolfo foi meu avô. O Luiz Antônio político e meu avô comerciante, fazendeiro. O Lindolfo não gostava de política, gostava de comércio. O Luiz Antônio político, enfrentou a política naquele tempo, Douradinho,
Coronel Franklin, Arcado, foi as primeiras famílias que chegaram em Campo Alegre. A Teresona era uma pepona. Ela foi a esposa do finado Emitério. Teresona era ali naquela casa onde é aquele muro que tem lá do Toim. Ali era a casa dela, a Teresona. Quando chegava as autoridades, era uma madame lá, uma liderança. Lopes de Almeida é também um dos primeiros moradores de Campo Alegre. Ele é respeitado, capitão Adelino Lopes. Os primeiros títulos que receberam Campo Alegre de Lourdes foi capitão Adelino Lopes, coronel Luiz Antônio Dias e o capitão Lindolfo Dias. Destacava na região. O Luiz Antônio era um fazendeiro político. Ali foram crescendo, numa vila se formando, de Fazenda Peixe para Campo Alegre, seu nome foi mudando. Depois para Vila Catita, mais um novo nome ganhando. Campo Alegre de Lourdes, o primeiro nome que eu conheci chamava Fazenda Peixe, peixe do coronel Luiz Antônio, que era pai do Abílio Dias. Isso aí foi um nome que botaram da Fazenda Peixe. Não é um peixe lá perto do Rio Cruzia, não. É o peixe ali perto da Tapaz. Primeira fazenda do meu avô, mudou para Campo Alegre quando passou essa vila. E foram botar o nome e tinha outra vila da Bahia, vila. Botaram o mesmo nome de Campo Alegre. Campo Alegre botaram Catita. Dias e Unidos, que foi a ditadura procurar um nome de Catita, um lugar aí pequeno e elegante. Primeiramente Campo Alegre, depois, quando passou para ser povoado, recebeu o nome de Catita e com a emancipação recebeu o nome de Campo Alegre de Lourdes. Era Catita. Era Catita naquela época. Vila Catita já bem crescida, com mais de 1000 habitantes, em seu povo despertava algo interessante. Desmembrar-se de remanso seria uma luta incessante. O povo passa a lutar pela sua emancipação, liderada por Vanderlin Dias, seria sua mais nova missão, algo que mudaria a vida de toda a população. O doutor Marcelino de Ribeiro era o prefeito de Remanso. Naquela época tinha o grupo político do UDN, tinha do PSD e o doutor Marcelino comprou a fazenda Pé do Morro. E ele resolveu incentivar a gente para emancipar Campo Alegre. Ele dizia que a terra muito fértil, terras boas. É a história que tem lá no livro. No projeto, quando foi para emancipar Campo Alegre, Catita, emancipar Catita. Foi em 1960. O censo, os políticos de Remanso, um lado político contra o Marcelino Ribeiro, eles não queriam que Campo Alegre se emancipasse. E foi a moça de Remanso fazer o censo de Campo Alegre de 1960. E o projeto começou a andar na Assembleia. Quando foi para passar, não passou porque o lugar para se tornar cidade emancipada tinha que ter mais de 1000 habitantes na parte urbana e suburbana do município. E o censo só deu 900 e tanto, 936 parece, habitantes. E naquela época, Djalma Bessa comunicou, passou um telegrama, não passou porque não tinha habitantes suficientes conforme mandava a lei. Eu protestei que tinha mais de 1000 habitantes. Juntei com os professores, professora Lenita, professora Carmélia, Maria de Valeredes, e fiz um censo em toda a parte da sede e no outro lado da lagoa. Deu 1000 e tanto, passou dos 1000. Aí eu fui para Salvador protestar. O agente estatístico tinha sido maldoso naquela época e mandou fazer de propósito para não passar, se emancipar. O apoio do meu pai, do Jadimiro, tinha o apoio do Amadeu, apoio do Lécio. O Lécio é o pai do Levi. Em 5 de julho de 62, por lei é reconhecido. Município de Campo Alegre de Lourdes, pelo Estado é garantido. Era uma das maiores vitórias daquele povo guerreiro. Mesmo com sua emancipação, continuavam as dificuldades. Por mais políticas públicas, clamavam as comunidades, pois as estiagens e a fome só aumentavam as desigualdades. Que lutaram pela tua independência. Foi quando chegou um dia que o povo não aguentou e quase todas as localidades para a cidade marchou. E depósito de alimentos, de fome o saqueou. Os teus filhos hão de sempre lutar.
pela paz e por muitas virtudes. Dentre estes depósitos, pelo povo saqueado, aqueles do poder público somente eram os almejados, produtos que seriam para o povo, diziam estar ali armazenados. Os teus filhos hão de sempre lutar. Eu estava na roça trabalhando um dia, chegou aquele Arnaldão do final dentro do Tapai. Rapaz, vamos lá em Campo Alegre. Amanhã, tem que fazer o quê? Quebrar, tu não vai quebrar a prefeitura para tirar as merendas que tá lá. Aí eu fiquei, rapaz, que eu não vou não. Vamos, vai muita gente, vai da Tapai, vai das capoeiras, do Vanusário, vai muita gente para lá, eu quebro amanhã. Então eu vou. Aí eu fui, saí daqui de tarde, cheguei na Tapai, juntei com a turma lá. Vai tardezinha, quando anoiteceu, nós íamos ali lá pelos patos. Aí trouxemos da rodagem, lá entrou uns para um lado, outros para outro, foi dormir. Era mulher de menino no braço lá, todo mundo dormia, quando foi clareado o dia, juntaram os pés, vamos, aí saiu todo mundo. Era mais tarde, cheguei no Campo Alegre, o dia já estava claro, mas tudo dormindo, algumas portas que estavam abertas. E a turma tudo nas portas olhando, uma fileira de gente lá, chegou na prefeitura, parou todo mundo, sentou nas calçadas lá e ficou. Nós estamos lá tudo assentados lá. Abaixo de umas 8 horas, nada de abrir. Ele falou, rapaz, não vai abrir isso, vamos abrir nesse tanto. Pegou o cacetão e meteu na porta da prefeitura. Bah, a polícia passava lá por fora só olhando, mas nem encostava. Ele bateu em mim com as mãos por baixo para levantar a porta. Foi indo até que ela curvou, subiu um pouco, ela subiu a metade, o povo mergulho para dentro lá. Era saindo com um saco de açúcar nas costas, era saco de arroz, era caixa de leite, era tanta coisa. Eu lá no outro lado sentado em cima do pai bem. Aí o Heitorzinho passou, Mudinho, vai pegar, rapaz, é de vocês. Rapaz, eu não vou não, se vier me dar aqui eu pego, mas eu ia lá dentro eu não pego não. E rapaz, não demorou muito, a fanária que ele tem lá todo, tinha lá dentro. Aquele mané do Lazão pegou, parece que uns 4 sacos de açúcar, já foi prevenido, levou a carroça, botou em cima da carroça, tudo para vender. Na venda, aí esteve desse que levou a carroça para trazer. Eu não sabia de nada, eu como besta lá. Aí a turma tiraram o que tinha na prefeitura, tudo, marcaram para outro depósito aí que tinha lá, quebrado, não tinha nada, só tinha garrafa vazia. Vieram pro Almizinho, chegou no Almizinho, quiseram entrar, o final de prisão tomou a porta, falou que não, ali não entrava não, ali era, o que ele tinha ali era ganho com o suor dele, não era de prefeitura não. Aquieta, e o povão lá, a rua cheia de gente. Aquieta, que vai vir comida para vocês, vai vir comida, foi mais tarde, ali das 10 horas, começou o avião passando por cima, os avião lá baixo, passando lá por cima. O Heitorzinho pegou um sacão de bolacha lá, rasgou, lá o povo comeu, turma fanário lá, comeu aquela bolacha lá. Aí os aviões vieram no mesmo dia, mas as coisas só veio no outro dia, quando foi no outro dia, trouxe os caminhões cheios de trem, caminhão lá cheio de coisa lá. Distribuíram para a turma lá. Eu mesmo peguei, parece que um pacote de arroz, um pacote de açúcar, eu com o padre Rubem. Besteirinha velho que trouxemos na mão. Naquele dia foi que trabalhar com E era para conversar, fazer a reunião no sindicato e botar o prefeito para distribuir, que ele falou que a merenda que ele era só para o povo dele. Quando eles chegaram na porta do depósito lá, certo? E aí eu escutei as pancadas, nós estávamos até tomando um cafezinho lá no Pedro Sorriso. E aí eles quebraram, bateu, arribaram e ainda ficaram imaginando e eu olhando. O que eles fizeram ali? Arribaram, vamos entrar. E entraram a porta, assim, mais ou menos, da altura que eles só fizeram entrar. E aí daí a pouco, aí foi chovendo gente, aí choveu gente. Você sabe, tem um ambiente, ó. Meu amigo, aí chegou gente conforme ia sair com aquela mercadoria. E aí foi dando notícia, aí foi chegando gente. Até os da rua pegaram muita coisa também lá. Quebraram tudo lá. Aí foi que a turma chegou. A Wanda aqui não sabia que ela foi. Já depois, quando chegou lá, tinha quebrado um. E aí foram pro prefeito para ver o que é que ele dizia. Chegou lá, ele chorando, disse que era para ir quebrar o janelinho. Quebraram com o do prefeito. Quebraram o janelinho, que lá tem muita coisa.
Eles queriam que o prefeito distribuísse uma coisa para eles. Aí, não, quebra o janelinho lá e foram quebrar. Depois, o que eles marcaram para quebrar, que não tinha nada com a prefeitura, é claro, vizinho. E aí ele chorou muito, e o Pedrão chegou junto e disse, não, isso aqui não tem nada a ver com a prefeitura, não, isso aqui é particular. Mas a turma estava balançando para ir mesmo. Só quebrou esse depósito, que era quando o prefeito tinha fechado a merenda, que tinha chegado no carro de merenda para distribuir com o povo, e ele só era muito duro. E aí quando ele balançou, não dava que descer o carro, tinha outro depósito que era do prefeito, quebraram, mas só tinha pedra. Aí quando eu vi a coisa mais bonita que eu já vi, foi nesse dia, o povo chegou a tremer o chão assim, aquela montoura de gente que ia dali da Praça da Orla, até lá embaixo era aquele montoura de gente que ia, e aí tremia, e as mulheres iam chorando com medo de ninguém quebrar lá. Eles tiveram medo, estavam pensando que não ia quebrar tudo. Foi descoberto naquela época lá do quebra, que aí apareceu a frente de serviço, aquele tempo que o governo tomou parte aí, veio a frente de serviço para o povo trabalhar. Todo mês vinha um salário em réis lá. Isso era 15 mil réis que vinha todo mês para cada pessoa que estava trabalhando. Aí acabou a fome de Campo Alegre, acabou sendo fome mesmo, naquela época, tinha gente passando fome. Não tinha salário, não tinha ganho nenhum, não tinha salário nenhum, não é? A turma vive como é que diz, do trabalho da roça. A roça não deu. Tinha gente passando fome naquela época, né? E a merenda ainda presa lá, eles não distribuíam. A turma foram afanar, pegaram tudo lá. Era rapadura, era tanta coisa, rapaz, que pegavam lá dentro da prefeitura. O nego estava com uma fome lascada, meu amigo. Aí quando foi ali a boca da noite, adormeceu por lá para ver. E aí dali naquela esquina que vai pro mercado da rua, do 7 de setembro, o nego deitado ali de noite esperando para mim. Aí aqueles cabos que era contra. Está que vocês vão ver a merenda. Jogou um ônibus de merenda para vocês, era 40 policial que chegou. Olha, você conforma o povo aí. A gente que vai ter, amanhã vem merenda para distribuir com o povo correto. Aí quando foi no dia, foi eu que descobriram o Campo Alegre. Era avião rodando por cima, era o carreta chegou, merenda e arroz em casca. Aí tem um policial ainda me jogou uma pilheira lá. Rapaz, se eu para viver numa vida dessa, eu pegava um tiro e botava nos ouvidos e me matava, mas não ia me arriscar a fazer uma coisa. Mas é você porque tem, nós não tem. Era arroz, tudo, botava para nego daí, cada qual com o seu saco. E aí ele acabou. O tempo foi chegando as coisas. E aí foi que tinha Campo Alegre passando fome aqui. Não era por fome mesmo. O povo era de lá do Egito, de lá, daquele meio de. Tudo de a pé. Chegava aí, quando chegaram aí, mundo chegou lá, quando chegou lá, a mulher ainda saltou no saco de arroz lá. Pra levar, não pôde botar o cabo. Onde é que deixa eu botar? Botar no saco, botou na cabeça aí, ó. Esse lado aí vem muita gente também, do peixe pra cá. Maiada, assim, daí tem muita gente aí. Foi no dia 20 de dezembro de 82, me lembro muito, não saiu da memória não. Indicando a melhoria na cidade, não tinha nada. O pessoal reivindicava melhores dias, que era melhores dias, era para melhorar o Campo Alegre. Aí começa a melhorar, ver a energia, começa a melhorar, ver as cisternas, ver os barreiros, ver as aguadas. Como o dia do saque, por muitos foram chamados, também de quebra-quebra, por alguns apelidado. De qualquer forma, foi uma ação de um povo revoltado. Depois desta ação, o povo foi atendido. Chegou ao governo da gestão alguns pedidos para suprir as necessidades daquele povo sofrido. Chegaram cestas básicas e ao povo distribuídas, com frente de serviços, as famílias foram garantidas. Era mais uma conquista daquela nação destemida. O Alegre de Lourdes teve muita pobreza naquela época, também muito abandono por parte das políticas, né? As estradas estavam muito ruins, as famílias tinham muitos filhos, dificuldade até arrumar roupa para os filhos e também para comprar remédio. E teve secas muito grandes. Nessa seca, até na escola, os professores contaram que as crianças desmaiavam de fome. As pessoas tinham que ir para muito longe na seca para arrumar água. Uma comunidade, não sei mais o nome, teve que ir até andar 30 quilômetros numa seca muito grande. A maioria das casas no interior era de taipa, ainda pequena, muitas vezes com rachaduras. O pessoal dormia, né, em couro de boi, né, no chão, as crianças.
E na seca, muitas vezes, só tinha arroz branco, farinha, teve muita dificuldade. No final da seca, até para celebrar no interior, foi difícil também. Os homens, para sobreviver, tiveram que ir para São Paulo, tentar arrumar um emprego. Ficaram as mulheres e as crianças aqui. E, em vários casos, os homens não conseguiram o emprego, tiveram que voltar, que foi outro problema, para arranjar dinheiro para voltar. Então, teve muitos problemas nesse sentido, porque antigamente até o pessoal da cidade, na periferia, tinha que buscar água nos barreiros no interior, né? Não tinha qualidade da água. Campo Alegre tinha um dos índices mais altos de mortalidade infantil. Lá pelos anos 90, em algumas comunidades, chegam as primeiras cisternas, ainda em pouca quantidade, mas já seria uma grande bênção por termos água de qualidade. Quando vieram as cisternas, a gente já não morava mais aqui. Eu morava em Juazeiro, mas eu estava na CPT e eu continuava vindo muito aqui, visitando as comunidades, e foi quando a gente então começou a luta pela cisterna. Isso já foi nos anos 90, o Bernardo já estava aqui. Então aí começou aquele outro tipo de luta, né? Mas aí a gente estava no trabalho diocesano já, e não só no trabalho paroquial. Mas vinha muito por aqui naquele tempo ainda. Né? É um lote de cisterna que eu me lembro, o primeiro lote foi lá na região da Malhada. Um lote de 50 cisternas, feito com dinheiro de doação. Tinha uma ONG chamada Oxfam, ainda não tinha a política nacional da cisterna. Isso só foi acontecer mais tarde, quando chegou o governo do Lula e a água organizada, e aí então foi para o semiárido todo, não foi só para a nossa região. A gente tem várias vantagens com a construção das cisternas. A primeira é você ter uma água de qualidade para beber, que antes não tinha, era a água dos barreiros, água dos açudes, que era uma água muito contaminada. A segunda vantagem é que você passa a aliviar o trabalho das mulheres. As mulheres que buscavam a água longe, aquele serviço da lata d'água, da fonte. O terceiro benefício é o impacto na saúde da família. Desde os recém-nascidos, os idosos e todo mundo que passa a beber uma água de qualidade. E o quarto, que a gente sempre fala, é uma certa conquista da cidadania. Você conquista um direito, que é o direito de ter a sua água no pé da sua casa com autonomia. Claro que em períodos que mais apertam, talvez possa precisar de um pipa. Mas em tempos normais, em tempos de chuva, a família passa a ter sua água de uma forma independente do poder político. Isso ajudou muito na liberdade política das nossas comunidades. Ainda nos anos 80, mesmo com tanto sofrimento e poucas tecnologias, os jovens puderam ter seus momentos de alegria. Um deles foi o Clube 2 de Julho, onde muitos sentem orgulho de ter vivido aqueles dias. E aqui era uma casa vazia. Tinha a casa aqui, tinha uma irmã minha que tinha um bar, a boleira, que era uma casa velha. Eu mandei derrubar tudo. E aí o que acontece? Eu fiz aqui o clube de fora a fora. Lá do Clube 2 de Julho, é de fora a fora, é 10 por 30. E eu lutando para fazer, construir, comecei em junho até janeiro. Eu não tinha dinheiro, eu tinha bens. Aí o que aconteceu? Vendi todos os bens que eu tinha, joguei tudo aqui, o que eu tinha e o que eu não tinha. Vendi casa, vendi carro. Comecei aqui no mês de junho, quando foi no mês de fevereiro estava pronto. O maior clube da região, era o Clube 2 de Julho, Dedé. Tudo aqui, estava tudo arrumado. A gente tinha inaugurado no dia 10, dia 11 de fevereiro, para a gente tirar o prejuízo e arrumar o dinheiro. Quando foi no dia 9 de fevereiro, faleceu-se uma vizinha nossa, que era que nem uma mãe nossa. Ela morava lá de casa, mas nós não morávamos na casa dela. Era uma pessoa de ouro. O marido dela sempre foi amigo nosso, que foi o Vandelinho de da Silva. Aí ela faleceu no dia 9. Aí lá se vai eu acabar com a festa. Era a inauguração, em 81. Aí eu fui acabar o contrato com a banda, porque naquele tempo era diferente de hoje. Eu trabalhei 30 anos em discoteca e bar, e no dia que morria uma pessoa conhecida, a gente passava 15 dias sem rodar som. Hoje a pessoa está ali morta e o som está aqui comendo, né? E naquele tempo era diferente, a gente tinha uma consideração por vizinho. Aí eu
mandei para o Clube 2 de Julho, era o maior da região. As mesas todas vendidas, eu mandei cancelar tudo. Mandei cancelar as mesas, cancelar os pedidos, tudo, e não fiz a festa. Não é que o senhor Wanderlinho, o marido dela, tenha mandado, não. Era uma obrigação minha e de todos. Então a minha vida sempre foi uma luta, continua sendo uma luta. E tem outra coisa, e eu tenho o maior prazer do mundo em lutar e estar vencendo. De lá pra cá, eu usava mais discoteca, que todo mundo até hoje recorda. De 81 pra cá, que a gente tinha todas as músicas aqui, inclusive eu trabalhava com meu irmão, que era o Santu, você conhece. Ele é o DJ. É um cara que ele... Só que deu o pontapé de tudo foi ele também. Tinha banda ao vivo, tinha a Geração 80, Real Som e mais outras bandas que tinha aqui para fazer o Vesperal para as crianças. Isso rolou muitos anos. Marcou a geração, com certeza. Eu considero e o povo também considera. Eu sei que nesse período todo eu trabalhei em discoteca e tudo. 35 anos, 2 de julho, foi dia de julho, toda a vida. Aí depois que a gente parou, aí todo mundo chama Clube do Dedé, mas geralmente é Clube 2 de julho. Em 28 de fevereiro do ano 2000. Clube 2 de Julho, ou Clube do Dedé, marcaste uma geração, onde o povo daquela época tinha suas diversões, que até hoje, ao lembrar, muitos se enchem de emoções. Clube 2 de Julho, nossa do Dedé, marcou a minha adolescência, junto com meus amigos, principalmente nos finais de semana, onde a gente se reunia ali no Clube Dedé, onde o DJ, na época era o Santu, época da fita cassete, me lembro como hoje. E na sexta-feira era o dia que concentrava mais os jovens de Campo Alegre de Lourdes, onde a gente se divertia, aquelas músicas, lançamento, o Santu sempre procurava trazer pra gente e a gente se divertia. Eu acho que foi uma época que Campo Alegre foi mais feliz, porque a gente tinha um ponto da juventude, muitas músicas que marcaram a época. Até hoje eu lembro, o Santu era com aquela caneta Bic, ele pegava a fita cassete, ficava girando para voltar a música, mas sempre procurando agradar o público que estava ali. Eu acho que foi a época mais feliz de Campo Alegre para nós, adolescentes, que tiveram a oportunidade de poder ir ao Clube do Dedé. E eu fico muito feliz de estar hoje aqui, podendo falar do Clube 2 de Julho, pioneiro da juventude, deixou um grande legado e eu só tenho a agradecer por ter feito parte dessa época maravilhosa, época de ouro de Campo Alegre de Lourdes. Foram muitos tempos difíceis, mas hoje estamos a vencer com melhores políticas públicas e estamos cada dia a crescer. Temos programas sociais para melhor se viver. Somos ricos em produção de mel, a maior da região. Nossa apicultura é forte aqui em nosso sertão. E se temos bom inverno, ocuparemos a primeira posição. E até em nível nacional, poderemos ser campeão. A Coapical ela foi fundada no ano de 1996. Ela foi fundada porque na época se tinha uma demanda de produto e não se tinha como se escoar daqui. Se produzia e o pessoal ficava vendendo um litrinho de mel aqui, mandando para São Paulo com toda essa dificuldade. Aí a partir disso fundaram a cooperativa, que daí foi que começou a alavancar essa questão da apicultura no município. Foi um grupo não tão grande, mas um grupo considerável. Tinha média de umas 30 pessoas que se interessaram e daí fundaram. Ela foi fundada lá no Sindicato de Trabalhadores, se manteve lá por alguns tempos e a luta desse grupo que fundaram ela hoje conseguiu ter a estrutura que a gente tem hoje aqui no município, junto com o governo do estado, essas instituições, a CAR. Hoje nós temos um número de 59 cooperadas e a gente continua aberto, esperando mais apicultores interessados para estar somando junto com a gente. Se faz uns cálculos que é uma média de 3 mil apicultores, isso, no município. Aqui varia, né? Porque como é uma questão que a produção depende muito dessa questão do clima, varia. Se for fazer uma média entre 100 e 110 toneladas. Por exemplo, o ano passado foi negociado 170 toneladas, já esse ano 136 toneladas. E uma média de 100 toneladas, embora a gente queira avançar isso, né? Mas hoje
Um ano é mais, o outro é menos, mas é uma média de 100 toneladas que é produzida aqui no ano. Uma venda direta para exportação a algumas empresas. Hoje a gente está trabalhando com duas, que é a Melbras e a Breia. A Melbras, ela está hoje em Minas Gerais e a Breia no Paraná. E o maior destino desse mel é os Estados Unidos. Então é o grande comprador desse mel. E o sachê, ele desperta um interesse a mais na população em consumir mel. Então, ou seja, aqui é um lugar produtor de mel, mas não um lugar consumidor. Então a gente está tentando trabalhar isso para ver se torna não só um exportador, mas sim também um consumidor do produto que é de excelente qualidade. Uma grande parte, este 90% está sendo para o PENAI, mas tem compra direta também de pessoas que chegam e compram o sachê. No caso do PENAI, ele é um programa que faz a compra direta do produtor rural para atender as escolas. Ou seja, um incentivo do governo municipal para estar, além de estar fornecendo um alimento de qualidade para as crianças na escola, está mantendo os agricultores no campo também, dando destino à produção dos agricultores. Vocês que são aqui do município, a cooperativa está instalada aqui na BR-020, quilômetro 1, no cruzamento com a 235. Então venham até aqui conhecer e ver a indústria que vocês têm no município, que tenho certeza que vocês vão se surpreender. Na agricultura, o que mais predomina é o cultivo do milho, mandioca e feijão. Tem o plantio da abóbora se destacando aqui neste chão. Estas são as mais cultivadas aqui em nossa região. Temos vossos criadores, desde da avicultura aos bovinos, temos os caprinocultores, também suínos e ovinos, aqueles que mais se adaptam aqui no sertão nordestino. Um lugar bom para criar, clima, terra, saudável. Tem que investir? Tem a seca? Tem. Mas temos as melhores terras baratas ainda, para cultivar e trabalhar. O nosso solo é rico, motivos de muito se preocupar, são vários tipos de minérios que nos faz questionar como as minerações poderiam as explorá-los. Temos o fosfato de angico, que há anos é explorado, Tuiuiu, Morro da Carlota e demais locais por empresas de minérios foram mapeados, onde jazidas de ferro, titânio e vanádio afirmam ter encontrado. Tuiuiu aqui citado é nosso cartão postal. Com o minério que possui, seu futuro pode ser fatal. Só o tempo irá dizer se fará bem ou mal. Devido aos danos à natureza, preocupa uma parte da população. Ciente do que já causaram, várias empresas de minerações. Muitos se juntam em romaria contra as explorações. E na nossa romaria a gente tem uma dúvida sobre a mineração. Estamos na romaria com muita satisfação, agradecendo a Deus e a toda a região para se livrar do perigo que chama mineração. Mineração é um fenômeno que não pode revelar, só nos traz a tristeza na hora de se provar. E só oferece as coisas e nunca puder provar. Romaria é um momento que as pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, se reúnem para defender algo, né? Uma causa. E a causa que dessa vez a gente está em pauta é defender o Morro do Tuiuiu, né? Que as mineradoras estão ameaçando a qualquer momento vir explorar esse patrimônio público, esse cartão postal, o Morro do Tuiuiu. Então a gente faz essa romaria em defesa da terra e da vida. Ninguém suporta a contaminação, a poeira e a poluição que sobe das mineradoras. Onde a gente observa que tem minerador, sabemos de alguns caos, né, que causam, destrói tudo.
Campo Alegre de Lourdes, com 62 anos de emancipação, já teve 11 gestores na sua administração. Vamos agora relembrá-los e qual o período de gestão. Tem aqueles que já partiram, mas que deixaste seu legado. Em memória os citaremos para que sejam sempre lembrados. Manuel de Macedo Silva, conhecido como Lulu, de 1962 a 1966. Adolfo Almeida Dias, de 1967 a 1970. Raimundo Dias Mundico, de 1971 a 1972. Persiliano Dias da Silva, de 1973 a 1976. Milton Dias da Silva, de 1977 a 1982. Dacílio Almeida Dias, de 1983 a 1988. Levi Rodrigues Dias, de 1989 a 1992. Lauro Sindelbino Sindé, de 1993 a 1996. Levi Rodrigues Dias, de 1997 a 2004. Dr. Alessandro Dias Rodrigues, 2 mandatos, de 2005 a 2012. De 2013 a 2016, Deloneide Borges Dias. De 2017 a 2020, Dr. Enilson Marcelo, sendo reeleito e governando até 2024. Todos eles tiveram a sua contribuição no nosso crescimento junto à população. Uns mais que outros tiveram sua autogestão. Foram várias conquistas, muito se realizou, mas um de seus maiores sonhos que seu povo tanto sonhou foi termos água do rio encanada e BRs asfaltadas, hoje se realizou. As conquistas foram várias. A primeira, e eu entendo, a mais importante para Campo Alegre de Lourdes, que talvez as pessoas não consigam captar, talvez não tenha sido como eu me reportei há poucos instantes, a questão de obras físicas, porque tem muita importância, mas a primeira foi me relacionar com as pessoas de forma que o homem do campo, o sertanejo, as pessoas da cidade entendessem que um mandato legalmente constituído serve para você ajudar o município a se desenvolver com a questão do pensamento a respeito de política, com o pensamento a respeito da vida, não individual, e sim coletivo. Então, eu entendo que a maior obra, a que foi mais importante nesses 2 mandatos para mim, foi conseguir receber respostas da população que um mandato eletivo, um mandato de prefeito, um mandato de vereador, deve ser feito para uma compreensão que o povo deve ter da importância de lutar juntos, de largar certos conceitos da política interiorana, nordestina, da questão do benefício próprio. Esse foi o maior desafio e o que eu acho que foi a maior vitória que eu consegui pessoal em relação ao meu governo. A dificuldade aqui era grande. Não tinha água, a gente pegava água na lagoa, nas cacimbinhas. Inclusive tinha uma cacimba chamada Cacimba da Virgínia, a gente pegava água nas cabacinhas. Hoje mudou tudo. Depois que Deus abençoou, que essa embate chegou aí, trazida por Deus e o doutor Enilson, que o fundo bem, não falta água. Tanto que nós passamos dificuldade aqui, rapaz, sem ter água, pagando um carro feio R$15, eles vinham quando bem queria. Então hoje eu me acho vitoriosa com essa água, espero em Deus, mas nunca falta essa água aqui, é prioridade. Essa água veio do Rio São Francisco. Hoje tá aqui, quando passa 2 ou 3 dias que quebra para ele, nós já fica todo mundo doido, pedindo a Deus que ela chegue logo. Eu mesmo agradeço a Deus essa água. Sofri. O Pedro do Levi falava todo dia, só falava nisso. Nunca eu criei. Eu tinha vontade que viesse, mas nunca criei. É que nem a estrada também. Eu não criava, veio. Põe benção nisso. Sinto saudade. O Rio de São Francisco aqui foi uma riqueza que Deus mandou para nós. BRs e ruas asfaltadas hoje é realidade. Também a transposição, ambas nos deram mais dignidade, fazendo que a cada dia melhore nossa cidade. Tony, eu baseava-se em muitas coisas, porque eu conseguia ver em Campo Alegre muitas necessidades. Realizamos o sonho grandioso da água do Rio São Francisco, realizamos o sonho do asfaltamento da BR-235, do asfaltamento da sede do município,
grande parte, e também do asfaltamento da BR-020, que liga Campo Alegre Luz a São Donato, que está em execução. E várias outras obras importantes, como os postos de saúde, como escolas tempo integral, construídas aqui em Campo Alegre Lourdes, e vários outros sonhos, como sonhos simples, que era o esporte, que dá vida, que ressocializa, que coloca o jovem, tirando ele de uma dependência de drogas, de dependência de mente vazia. Então, sonhos muito grandes. Então, precisava de muita coisa em Campo Alegre Lourdes. E, no final, o meu sonho para Campo Alegre Lourdes como obra física foi a revitalização da lagoa, que tira essa água, que corta a cidade, né, da entrada até Rua do Sereno, mas que eu estou deixando encaminhado para execução do governo do Tadeu. Eu trabalho aqui desde 97, na feira. Comecei no mercado lá em cima, aí fiquei um tempo lá, renovado no mercado. E agora era o mercado mais simples, agora nós estamos aqui, ó. Muito bonito. Aqui tá igualzinho um shopping, só que Campo Alegre. No meu Campo Alegre, sinto saudade. Minha Bahia de felicidade. No meu Campo Alegre, sinto saudade. Como era nossa educação e hoje como está este caminho de transformação que os estudos nos dá. Com esforços e dedicação, nele devemos trilhar. Assumi a coordenação das escolas em 1999. Aí trabalhei até em 2007. E graças a Deus, todos os meus alunos eles foram sempre reconhecidos. Eu fiz um bom trabalho na educação de Campo Alegre. Muitos alunos que se encontram comigo falam-me que eu fui uma boa professora para eles. Então isso é uma satisfação. Atualmente temos 14 escolas que atendem ao MT, Intermediação Tecnológica, e são todas na zona rural. E o IDEB sempre foi baixo. Nós nunca tivemos assim uma ideia que a gente possa comemorar. Com a pandemia isso veio piorar, só que com o IDEB não foi considerado. Já o IDEB atual, a gente teve uma melhora nos anos iniciais. Continuamos do mesmo jeito nos anos finais, que é do 6º ao 9º, e melhoramos nos anos iniciais, que é do 1º ao 6º ano. Quando a gente iniciou, a gente tinha 126 escolas no município, escolinhas que a gente chama de isoladas, mas são aquelas classes muito seriadas. E a gente detectou que é lá o problema. Por quê? Porque a classe multisseriada, ela tem às vezes 3 séries juntas. Às vezes é o 1º, 2º e 3º ano, todos juntos. Então isso complica o fazer pedagógico do professor. Então o que a gente fez aos poucos, não foi de repente, foi desde 2021, quando eu assumi a gestão aqui da Secretaria de Educação, a gente já começou com essa estratégia, detectando o problema, e já começamos com essa estratégia de fazer nucleações naquelas escolas onde tinham 10 alunos muito seriados. Então a gente pegou esses alunos e colocamos na escola maior, que a gente chama de colégio. Para quê? Para que esses alunos ficassem nas séries separadas e tivessem o direito deles de estudar 4 horas diárias. A gente melhorou o IDEB dos anos iniciais. Subimos 2 pontos. Na pandemia foi algo muito difícil, porque era algo novo, algo que a gente não tinha conhecimento, não sabia como lidar. A educação foi impactada em todos os sentidos. Então a gente teve que se reinventar. Primeiro, a gente tem quase 90% dos nossos alunos na zona rural. Muitos deles não tinham internet, não tinham celular dentro de casa, são crianças e famílias até que nem têm condição de ter para conseguir atender, para não dizer que esses alunos ficaram sem aula. Então a gente conseguiu atender eles através de atividades onde os supervisores iam levar nessas escolinhas.
que estavam sem o contato do professor. Também nas escolas grandes, nas escolas onde tem diretores, professores onde são concursados, eles também se reinventaram. A escola que poderia ter aula remota, com o uso do celular, com o uso da internet, foi feita. Mas na zona rural a gente teve que fazer todo com atividade. Eu acho que o pai, a mãe, o responsável são os primeiros professores de seus filhos. Então, se não tiver esse acompanhamento, a escola não vai conseguir atingir o objetivo. Escola e família é uma parceria imprescindível, que nenhuma funciona sem aluno. Como você pode notar, os alunos que têm o acompanhamento da família, eles são os melhores alunos da escola. Aqueles que não têm acompanhamento, a gente já vê que tem uma deficiência. Eu espero eu trabalhando diariamente aqui com a equipe da secretaria, a gente vem buscando melhoras constantes. A gente vem fazendo projetos para melhorar, fazendo formações para esses professores melhorar. Hoje a gente tem um índice alto de crianças com autismo e a gente também está se preocupando nessa parte de preparar bem os professores para entender melhor essas crianças e fazer uma rural os meios. Eu estava coordenadora da educação. Aí o doutor Levi, que era o prefeito na época, lançou o projeto de escolher o hino de Campo Alegre, a bandeira e a poesia. Eu vou fazer alguma coisa por minha cidade. Aí eu digo, eu vou escrever o hino de Campo Alegre. Eu digo, meu Deus, me inspire, me ajude, que eu sempre peço a iluminação do Divino Espírito Santo. Falar um pouco da atração é contar parte também da minha vida. Essa trajetória começou quando ainda no governo do Alessandro eu comecei a trabalhar como assessor de comunicação e fazia o programa de rádio na Capivara, que Campo Alegre não tinha rádio FM. Eu comecei esse trabalho lá. Depois vim para Campo Alegre fazendo o trabalho de divulgação. Iniciei também um serviço de alto-falante que tinham nos postos, pendurado nas caixas, pendurado nos postos. A gente fazia propaganda. Eu me lembro bem que numa oportunidade o juiz Dário Gurgel participou desses alto-falantes falando sobre a abertura do cartório em Campo Alegre, que não tinha cartório, estava o cartório fechado. Bom, de lá para cá veio então a história da Rádio Atração. Eu trabalhava como assessor de comunicação do Alessandro, pude acompanhar que a política se fazia importante para quem desejava colocar a rádio, e eu nem tinha tanto interesse, mas por 2 vezes caiu na minha mão. Como? Aquelas pessoas questionando, você está trabalhando em rádio, por que não veio uma rádio para Campo Alegre? O Ministério fez a chamada 1 ano, se fechou o canal, porque as pessoas que se comprometeram em entrar no edital não cumpriu os requisitos, e aí veio o 2º ano. A prefeitura recebia correspondências, o secretário José Palmeira, na oportunidade da secretária de administração, entregou um papel. Quando entra em contato, um valor exorbitante para fazer a cobertura, a assessoria, a orientação para a implantação de uma rádio comunitária. Nisso, a internet nem era tão forte, eu comecei a pesquisar, encontrei uma outra pessoa, um conterrâneo de Buritirama, ele já estava em Brasília, morando lá, e ele disse, não, eu lhe ajudo. Pronto, a gente pegou o edital nesse trabalho, a gente iniciou e fomos seguindo o ritual técnico, muito exigente, o Ministério, a Anatel, o edital, muita coisa complicada. Campo Alegre não tinha cartório, a gente tinha que ir até Remanso. Me recordo que uma vez naquela estrada ruim, sem asfalto, para pegar os documentos, para entregar no correio, na verdade nem pude trazer para Campo Alegre esses documentos, já encaminhei lá em Remanso mesmo. Diversas dificuldades, menos uma coisa, de início eu comecei e terminei sem auxílio, sem pedir nada a político. Tudo técnico, o rapaz em Brasília me ajudando e eu com a Mansueta aqui ajudando. Eu tive o apoio de algumas pessoas, das entidades que puderam ajudar, contribuindo na formação das manifestações de apoio daquilo que o edital solicitava. E graças a Deus, eu acredito que essa rádio não poderia parar cair em outra mão melhor do que eu. Às vezes isso é entendido como chato, complicado, mas de uma coisa é certa, a rádio é independente
de ideologia religiosa, política, cultural, intelectual. Pena que a população tem o conhecimento, mas não utiliza desse espaço para fazer as suas manifestações política, artística, cultural, intelectual, religiosa. Elas se preservam. A gente mora numa cidade pequena e o poder político ainda é muito forte, o que é ruim. Essa dica de que rádio é uma instituição e ela precisa se fortalecer a partir do momento que a população requer isso. E o fortalecimento da rádio é o fortalecimento da imprensa. Pense numa coisa importante e que deveria ser mais reconhecida e valorizada, que é a rádio. Por quê? A partir do momento que ela é utilizada como espaço de debate, de discussões. No fim do mundo, o rádio estará lá para te dar a notícia de que o mundo está prestes a acabar. Não vai ser a internet não, tá? Vai ser o rádio. Existem aqui várias culturas e bonitas tradições. Capoeira em São Gonçalo, reizado, forró e baião. Não podemos esquecer das quadrilhas de São João. Moro aqui, tem 64 anos. Tanto que me chamasse para tocar, e São Gonçalo, eu tocava tanto aqui. E o Reis, quando eu era menino, meu pai já tocava Reis. Cantava Reis, mas a turma lá, Caracol. E aí eu, toda vez que quando eu pegava, quando eu ia hoje, amanhã eu já sabia. Ó. Comecei a tocar com 5 anos de idade, gravei meu primeiro CD com 10 anos. Eu junto com meu irmão, o Janderson Sanfoneiro. E hoje eu estou com meus 18 anos. O nosso último clipe é a música Conselho do Pai. O outro foi a música de Desculpa Sanfona, vem desde pequeno. Toda a vida eu e meu irmão fomos interessados por esse instrumento. Sanfona, teclado. Esse ano também tivemos o grande prazer de participar de um grande evento no Senhor Bonfim da Bahia. É a maior sanfona do mundo. Era muito importante aprender essas tradições. Tradição é uma coisa muito boa, muito bonita. Recorda os tempos passados, nossos bisavós antigos, né? Recorda muito que naqueles tempos era muita coisa, tinha muita farra, tinha muita folia, tinha muita tradição. E hoje está acabando tudo. Sempre eu falo que daqui a poucos anos, as crianças que nascerem de hoje por diante não vai saber o que é um Reis, o que é um São Gonçalo, porque vai acabar. Já está acabando, já está bem fraco. Cantei muitos reis no tempo que eu era mais novo. Até a minha idade de 45, 50 anos, eu era um dos cantadores de reis. E era uma coisa muito boa, aonde a gente sabe que a juventude de hoje, se falar num reis, muitas vezes não sabe nem a tradição. E sobre as festas juninas, eu também participei muito, fiz vários eventos de quadrilha. A gente fazia os casamento matuto, que antigamente o pessoal tinha mais uma atenção. E de primeira a tradição era outra, as músicas tinham sentido e era uma coisa que tinha mais evolução para toda a nação. Sobre o São Gonçalo também eu participei, gostava muito de dançar uma roda de São Gonçalo. E o que mais me chamou a atenção foi a minha saudosa mãe, que ela com a idade de 68 ainda dançou uma roda de São Gonçalo ali na Lagoa da Cata. A juventude de hoje tem um lado bom, mas o lado das culturas de antigamente é dificilmente eles entenderem. A mensagem que eu deixo para todos os jovens é que eles procurem resgatar essa cultura, porque é uma coisa que anima muito. E fica aquela tradição da gente lembrar dos nossos antepassados, que eles tudo participavam. E hoje existe muita gente que não sabe nem o que é um São Gonçalo, uma quadrilha, um reizado. Então a gente precisa procurar reviver os antepassados, que o povo
parecia que tinha mais folga, tinha mais um sistema elegante de viver do que hoje. O mundo de hoje, o pessoal só pensa mais no celular, é na internet, e a gente sabe que traz muita coisa boa, mas traz muita coisa do lado ruim também. A tecnologia de hoje é que nem eu torno a repetir, por um lado influi muito, mas pelo outro atrasa. E traz muita coisa ruim. Existem muitos jovens que se entram no mundo da droga, faz coisas erradas através do celular. Sempre participei da cultura, do reizado, São Gonçalo, participei e participo. Principalmente essas coisas mais antigas, quando tem, o pessoal me convida, eu estou junto. Eu diria aos jovens que eles tivessem mais um pouco de cultura, que entrassem naquela vida dos mais velhos, pegasse a palavra da mãe, das tias, porque é tão bom a gente se juntar todo mundo unido, para fazer um São Gonçalo, para dançar, todo mundo dançar. Ninguém quer mais isso, todo mundo civilizado. A gente tem que continuar com essas coisas. Eu tenho 71 anos, me acho jovem. Graças a Deus, participo de tudo. Eu dancei agora no Raimundo da Rocha, agora na política, dancei as 12 jornadas. Não sinto nada, graças a Deus. A gente cantava no Baixão do Sabino, Baixão dos Boi também era o forte também. Muita gente cantava reis. Como hoje ainda tem uma parte que canta e tudo, faz a quadrilha, mas não era que nem antes. Aí é onde eu digo que eu quero deixar uma mensagem para a juventude. Eles fazem muita coisa bem no mundo de hoje, mas tem que procurar resgatar as culturas antigas, que é muito bonita. Tem os artesanatos, uma tradição secular, cerâmica e potes de barro continua a se preservar, artesanatos de madeira e grandes mestres em pintar. Eu comecei a trabalhar, mas minha mãe, né? Nós trabalhava juntos. Aí eu fui fazendo. Num dia eu fiz, para fazer um pote, eu fiz 5 vezes. Mas estava aprendendo, né? Eu fiz esse pote, fui ajuntando, cada dia melhorando o trabalho. E fui fazendo. É certo que quando eu fui, queimei tudo. As outras vendiam mais caro porque era bem feito, né? E eu vendia mais barato que as outras. Mas diz que o pote das começantes é melhor do que das que já sabem. Por causa que o começante tá acabar sem pena e sem dó. O que vai fazer, já sabe, é um pouquinho de barro, logo levanta o pote. Foi de 78, eu fazia pote, panela, fazia vaso de planta. Hoje, lá de 80 para lá, para frente, eu fazia vaso de arranjo para aniversário. Aquelas gamelinhas assim, colocar peixe, panela, tanta coisa linda, cocá, galinha de toda qualidade. Eu trabalhei no artesanato mais de 30 anos. O artesanato ele dá uma boa qualidade para a pessoa. Se você fizer 10 peças, ali já é um aumento grande. Era o que não vendia, trocava. Eu trocava troco de farinha, tapioca, melancia, abóbora. Sinto vontade que eu tenha o tempo, que eu estava no tempo de ter o artesanato de mão cheia, por causa que ele servia para mim até de terapia. Ali eu me envolvia no meu artesanato, não dava fé do dia. Hoje eu sou aposentada, não é porque eu seja aposentada que eu deixasse de fazer. É por causa que fiquei sozinha também, sem minha galerinha, que me ajudava, que é os filhos. Eu tive 17 filhos, só tenho 13 vivos. Brilhava com a coberta só, dormia numa cama só. Minha bisavó, tataravó, já sabia. Não fazia, era legalzinho como a gente faz hoje, né? Porque hoje as coisas é tudo mais bem. Mas eles faziam aquelas panelas, faziam aqueles tachão de fazer beiju desse tamanhozão, beiju de tapioca, de massa. E era assim, eles faziam aqueles tachão de beiju. Hoje eu estou com 66 anos e aqui na minha comunidade é povoado de Vigilim. Os jovens não ficassem parados. Tudo que o jovem fizer, ele está crescendo. E saber o que é um artesanato. Não deixar a cultura morrer. E um pote que é tão gostosa, a água de um pote, fazer uma panelinha, um pratinho. Ter ali quem faça. Porque se não aprender, acaba a cultura. Aí morre. Não tem mais para onde criar cultura. Temos cordelistas, com belos cordéis a recitar, poetas e poetisas, filhos aqui deste lugar. Cidade de vários artistas, cada dia a se destacar. No futebol amador do Nordeste, somos uns dos maiores, com uma premiação chegando a ser das melhores. Competições municipal e regional, somos um destaque só. Temos escolinhas de futebol e um estádio com gramado, onde vários jogadores para outros estados foram chamados. Com ótimas transmissões, já tivemos contratações por outros países realizadas. 15 anos que eu mexo com gramados
E é um prazer trabalhar num estado desse. Tem um campeonato regional e municipal, 2 por ano, né? 2 campeonatos. A gente cuida desse gramado aqui, os jogadores sempre gostam. É um dos melhores estados da região aqui do Nordeste, né? E tem muito campeonato e a galera gosta, né, do esporte. Mas a gente faz a nossa parte aqui, é a alegria dos atletas do município em geral, né? Eu sinto muito honrado, né, de fazer o trabalho. Os jogadores agradecem. O Campo Alegre saiu dessa condição, deu um passo importante. Hoje, o Campo Alegre está avançando, está crescendo, nossa população aumentou, aumentará mais ainda nesses próximos 10 anos, a ponto de eu entender que nós seremos, no futuro, bem próximo, a maior cidade da região. Precisava dessas obras estruturantes, precisava de alguém que se aprofundasse muito, indo buscar, entendendo que os governadores, os senadores, os deputados federais, os presidentes da República, são pessoas capazes de nos receber e de nos atender. E conseguimos elevar Campo Alegre para outro patamar. Eu espero, sinceramente, que nos próximos governos deem continuidade a esse trabalho incansável para colocar Campo Alegre num lugar onde se venha construir um ambiente bom para que as pessoas vivam aqui. Tinha uma brincadeira aqui em Campo Alegre Nunes, o vento chegava e voltava, né? Fazia curva. Eu acho que o vento agora já passa por aqui, segue adiante. Eu tenho certeza e confio muito na próxima gestão, nas próximas gestões e na força do povo, para que a gente ocupe o lugar que a gente merece. Meu povo querido de Campo Alegre Lourdes, as pessoas que assistirem esse documentário, que eu sou um homem realizado. No campo político, como cidadão, e ter tido o privilégio de, ao longo desses 8 anos, servir minha cidade e meu município, com muita humildade, com muita dedicação. É isso que eu gostaria de dizer ao povo de Campo Alegre Lourdes. Com 10 anos, tive o sonho. Realizei depois de quantos anos, né? Em 2017. Esse é um sonho contínuo de prestar um serviço na minha terra. Foi isso que me motivou e eu continuo motivado. Muitas coisas melhoraram, mas muitas conquistas foram feitas até pelo movimento popular que se reuniu e por outros setores, mas ainda tem coisas que precisam melhorar mais, né? E a gente também tem que ver na nossa sociedade hoje em dia um grande desafio para a gente não cair numa mentalidade de indiferença diante do sofrimento das pessoas. A situação melhorou muito e nós corremos até o risco de esquecer aquelas pessoas, aquelas famílias que estão sofrendo ainda. Tem sofrimento, tem pobreza ainda. Agora, a nível geral, melhorou. Para não ficarmos indiferentes, para não nos acostumar à realidade é assim mesmo, que alguns sofrem a coisa. Então, nós temos que abrir o nosso coração e a nossa mente também. Como o Papa Francisco sempre nos convida, todos nós somos irmãos e irmãs, né? Não só em Campo Alegre, também com as pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Aqui foi apenas um resumo de uma grande história, que ela continue sempre guardada em nossas memórias e que nossas futuras gerações não esqueçam de suas lutas e glórias.